Minuto da vacina. Tomei as 2 doses da vacina contra a Covid-19. O que acontece em meu organismo e quais os cuidados que devo tomar? De acordo com os dados apresentados pelos fabricantes às agências reguladoras de saúde, você atinge a proteção desejada cerca de 15 dias depois de ter feito a segunda e última dose da vacina. A partir disso, o risco de ter Covid se reduz entre 50% e 70%. E, por sua vez, o risco de ter doença grave, com possibilidade de evoluir para óbito, se reduz para algo entre 20% de risco a risco zerado. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. Nessa pandemia, a regra é só sair de casa para coisas fundamentais e doar sangue é uma delas. Por isso, a Hemob está tomando todos os cuidados, com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. Vitória da Conquista ultrapassa a marca de 400 óbitos por coronavírus no município. Trabalhadores da educação com 55 anos ou mais terão prioridade para a vacinação contra a Covid-19. Pesquisa da UESB aponta novos caminhos para o aprendizado do espanhol. E ainda, no dia do descobrimento do Brasil, um pouco da história da chegada dos portugueses e o encontro com os índios em 1500. Quinta-feira, 22 de abril, o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O governador Rui Costa anunciou nas suas redes sociais que está garantida a prioridade para a vacinação contra a Covid para os trabalhadores da área da educação com 55 anos ou mais. O SINP, que é o Sindicato do Magistério Público Municipal de Conquista, pede que essa vacinação seja ampliada para outras idades. O governo do estado autorizou na quinta-feira, dia 15, o início da vacinação para os trabalhadores da educação a partir de 55 anos que estejam na ativa. Servidores e trabalhadores da educação da rede estadual, da rede municipal e também da rede privada de ensino. A ideia é acelerar também a vacinação dos trabalhadores da educação para logo a gente poder voltar e entrar na fase híbrida das aulas com uma parte do tempo presencial, outra parte do tempo remota. Para o Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista, embora seja uma medida extremamente importante, o público a ser vacinado deve ser ampliado. Essa possibilidade de vacinação é fantástica, porém, ela precisa ser alinhada de forma que venha a nos oferecer uma condição de trabalho digna. Porque só uma dose, por exemplo, a gente não aceita para retorno às atividades. Então, assim, o professor quer voltar, o professor quer trabalhar, a gente quer retomar a vida normal, mas com segurança, tanto para a gente quanto para os alunos e os familiares. De acordo com a presidente do SINP, o sindicato enviou um ofício à Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista em busca de informações sobre o calendário de vacinação dos trabalhadores da educação. Helenilda também afirmou que a maior parte dos profissionais tem idade abaixo de 55 anos. O público que trabalha na educação hoje é um público jovem ainda, né? De 40, 45, de 50 para baixo a maioria. Então, assim, a gente não pode considerar que isso seja o suficiente para o retorno às aulas. Então, assim, vacinas para todos, né? Que garanta o protocolo de segurança para todos. E não fazer as coisas pelas metades, né?
para uns e outros não. A reabertura das escolas requer o cumprimento de medidas como ventilação, distanciamento e uso de máscaras. Segundo o SINP, a categoria teme o risco com aulas presenciais sem vacina para os trabalhadores da educação e também para os alunos. O SINP também se posiciona contra a indicação do vereador Augusto Cândido, aprovada na Câmara de Vereadores na última sexta-feira, dia 16, que propõe ao Executivo Municipal o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais e particulares de Vitória da Conquista. A indicação foi aprovada por 8 votos a 6. A proposta segue para o Executivo Municipal. A gente está visitando as escolas, a gente vai estar mostrando a realidade dessas escolas, a gente não vai se calar e a gente não vai aceitar. As escolas públicas municipais e estaduais também não estão preparadas para o retorno às aulas presencialmente. É preciso que a sociedade e todas as pessoas, no geral, não só os profissionais da educação, entendam isso. O professor quer voltar a trabalhar presencialmente, mas a gente quer voltar a trabalhar com a segurança de que a gente não vai ter nenhum prejuízo na nossa vida. Sobre a vacinação para os trabalhadores da educação, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Conquista informou que as últimas doses enviadas pelo governo do estado contemplaram até aqui os grupos prioritários com 64 anos ou mais e não são suficientes para iniciar a vacinação dos trabalhadores da educação na faixa etária de 55 anos ou mais. A Secretaria de Saúde esclareceu ainda que segue aguardando o envio de novas remessas para a continuidade da vacinação da primeira dose no município e, assim, a inclusão de novos grupos prioritários. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid-19 aqui na região sudoeste. Começando por Vitória da Conquista, são 25.431 casos confirmados, 120 confirmados nas últimas 24 horas, 456 casos ativos no município, 24.441 recuperados, 402 óbitos mais 2 óbitos registrados em Conquista nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos, são 70 leitos de UTI, 94% ocupados, 78 leitos clínicos, 64% ocupados. Vamos agora ver os dados de Jequié. Em Jequié são 13.996 casos confirmados, 42 nas últimas 24 horas, 581 casos ativos no município, 13.134 recuperados, 281 óbitos. Jequié teve 4 óbitos registrados em 48 horas. Ocupação de leitos, 29 leitos de UTI, 90% ocupados, 58 leitos clínicos, 80% ocupados. Agora os dados de Itapetinga. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Itapetinga não havia divulgado o boletim epidemiológico da Covid-19. Então, os dados que você acompanha agora no telão são os dados divulgados no dia 19 de abril. Mudando de assunto, a ampliação da margem consignável para aposentados e pensionistas foi aprovado no Senado Federal. Esse novo limite de crédito passará a valer até 31 de dezembro. Economistas alertam. O empréstimo deve ser tomado em caso de extrema necessidade. O Senado Federal aprovou o aumento da margem do empréstimo consignado para aposentados. De acordo com a medida provisória, a margem passou de 35% para 40%. Essa medida ela tem por fim facilitar o acesso a créditos a aposentados em função principalmente do atual cenário econômico do país causado pela pandemia. Então, assim, já existia uma margem prevista para tal, e agora com a necessidade e com o cenário, como muitas famílias são mantidas por esses recursos, o Senado aprova como uma forma de aumento de crédito para as famílias. Dos 40% citados na MP, 5% devem ser usados exclusivamente para abater dívidas feitas por meio do cartão de crédito. Ainda que a iniciativa seja boa para dar um fôlego aos aposentados, é recomendável que eles não percam de vista o equilíbrio das finanças com a contratação de dívidas. Pelo país inteiro, o Brasil inteiro, ele tem uma grande quantidade de aposentados que são
os gestores da sua família, ou seja, muitas famílias dependem da renda daqueles que são aposentados. Caso haja um descontrole e essa renda ela é previamente determinada, essa pessoa ou essa família ela pode entrar num ciclo de endividamento que pode ser perigoso. Então, de fato, é necessário que haja um planejamento dentro desse limite de renda para que o endividamento futuro não ultrapasse a sua capacidade de pagamentos. Por isso, o economista enfatiza que o empréstimo só deve ser tomado em caso de grande necessidade. Naquela condição em que, ou por conta de sobrevivência, né, diretamente ao consumo, seja ele para medicamento, tratamento médico, algo que seja fundamental, né, calculado, planejando o impacto que isso vai causar na conta, entendendo que o empréstimo, por se tratar de consignado, o desconto ele é automático, ele acontece mensalmente. Então, não dá para o consumidor gerir a possibilidade de não pagar uma parcela, porque ela já é automaticamente descontada. Então, analisar muito bem qual é o impacto, qual é a causa que está levando a essa concessão de empréstimo, e que isso seja sempre dentro das questões de força maior, né, em relação a consumo. A medida provisória agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. É hora de falar da previsão do tempo, frio e chuva em Conquista. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Quinta-feira com tempo nublado e possibilidade de chuva durante a noite em Vitória da Conquista. A mínima deve ser de 16 e a máxima chega a 27 graus. Para esta sexta-feira, previsão de pancada de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. No sábado, previsão de tempo nublado na maior parte do dia. Os termômetros variam entre 18 e 27 graus. Vamos agora conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Itapetinga, o tempo segue parcialmente nublado e tem possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. Em Jequié, tempo nublado durante o dia e possibilidade de pancada de chuva à noite. Os termômetros variam entre 22 e 30 graus. Em Poções, tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 26 graus. Depois do intervalo, as vagas de emprego e estágio e também pesquisa da UESB aponta o erro como elemento positivo no ensino do espanhol. A gente volta já. Nessa pandemia, a regra é só sair de casa para coisas fundamentais e doar sangue é uma delas. Por isso, a Imob está tomando todos os cuidados, com acesso às dependências controlado, poltronas de doação separadas e reforço na higienização. Agende sua doação através do site, e-mail, mas venha de máscara e sem acompanhante. A solidariedade não pode ficar isolada. Doe sangue. Governo do Estado. Aos heróis e heroínas da linha de frente. Essa pandemia não está sendo fácil, mas sem vocês seria impossível. Enquanto todo mundo se isolava, vocês tomaram a frente no mundo todo. Enquanto o medo tomou conta das ruas, a coragem tomou conta de vocês, longe dos pais, dos filhos, dos amigos, do abraço. Quando a saudade apertava, vocês improvisavam. Quando o cansaço batia, se apegavam na fé. Quando loucos faziam graça, vocês respondiam com um trabalho sério. E isso salvou vidas. Dezenas, centenas, milhares. Salvou milhões. Olha, eu estou chegando para ajudar. Sei que vocês estão esperando a minha chegada. E eu estou ansiosa para chegar aos braços de vocês. Em meu nome e de tantos outros, muito obrigada. Assinado Vacina. O UESB Notícias está de volta falando de oportunidades. Saiba agora das vagas de emprego e estágio. O
Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para açougueiro com ensino médio completo, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações com experiência, operador de empilhadeira com experiência e CNHB, supervisor de vendas comercial com ensino médio completo, experiência e CNH. Vagas também exclusivas para pessoas com deficiência na área de recepção secretária com ensino médio completo e conhecimento em pacote Office e também para repositor de mercadorias. Os interessados devem encaminhar um currículo com dados do CPF-PIS e sinalizando a vaga pretendida para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. Errando e aprendendo. Pesquisa da UESB aponta o erro como elemento positivo no ensino de espanhol. A pesquisadora acredita que somente avaliar o estudante da forma tradicional apontando o desacerto, uma forma de educação excludente que não oportuniza o aluno de decodificar o erro. Acompanhe. O espanhol é a quarta língua mais falada no mundo. São mais de 534 milhões de pessoas que se comunicam utilizando a linguagem. O espanhol é o segundo idioma mais estudado, atrás apenas do inglês. Em escolas, concursos, universidades, o estudo do dialeto é constante, mas as dificuldades no aprendizado também são comuns. A estudante de filosofia da UESB, Fabiana Castro, já se deparou com essa situação. Na universidade, ela teve o primeiro contato com o espanhol e teve medo ao aprender uma língua estrangeira. Para mim, era a primeira vez que eu tinha contato com a língua espanhola, né? E toda vez que a gente se defronta aí com uma novidade, com uma coisa desconhecida, é meio, né, assustadora. Foi a partir deste susto e das dificuldades que os alunos que entram na universidade apresentam para aprender uma língua estrangeira que uma professora da UESB entendeu que o erro, que não é uma coisa bem vista em nossa sociedade, pode fazer parte do processo de aprendizado do idioma como ferramenta de acerto. A professora Iris Souza inovou no processo de ensino do idioma e, a partir da sua pesquisa de dissertação no mestrado em letras, propôs mudanças no ensino utilizando da própria falha para deixar os alunos mais à vontade durante os estudos. Assim ocorre o processo de construção coletiva, partilhando os saberes e as várias experiências em sala de aula. Essa metodologia ela veio da minha pesquisa de mestrado e que realizei primeira vez no ensino médio, no Colégio Modelo, em 2012. Naquele momento, trabalhar com adolescente já é meio que assustador, né? Sobretudo na nossa cultura, quando você fala de língua estrangeira. Existe aí no imaginário, né, das pessoas que língua estrangeira em instituição pública ela não funciona, e além de não funcionar, geralmente são aulas dadas por profissionais que não têm uma formação para, né? São profissionais que dão aula de língua estrangeira para poder complementar a carga horária. Já passa daí, já começa aí a dificuldade. Inicialmente, a professora estimulou os alunos a ouvirem, falarem, escreverem e lerem o idioma. Segundo ela, foram usados os gêneros discursivos para o desenvolvimento das 4 habilidades linguísticas na língua. Ela destaca que, por meio dessa interação entre alunos e professor, se construiu um ambiente onde o erro se tornou parte do processo para chegar ao acerto e adquirir conhecimento. Língua é vida, né? E vida tem erros. Gente erra. Então, se você coloca tudo isso num conjunto, você vai perceber que essa aprendizagem ela pode ser prazerosa e suave. A gente vai para a sala de aula aprender uma língua para você saber se pronunciar, vai saber colocar sua subjetividade, sua identidade a partir da língua espanhola também. Com essa metodologia, Fabiana pôde compreender melhor os textos da área. Muito enriquecedora, porque você é livre para aprender sem causar nenhum constrangimento, né? E outras coisas assim, que foram muito importantes, eu acho que eles acabam trazendo para a gente,
é a importância da tradução, principalmente para quem faz um curso de humanas, um curso de filosofia, em que cada palavra ali tem um conceito inteiro, né, em si. A aplicação da metodologia rendeu a publicação do livro Nadar contra a Correnteza, Navegar com Erro, promovendo o de antagonista a protagonista nas aulas de língua espanhola como língua estrangeira. Essa metodologia, ela vai de encontro ao que está posto, não é? A tudo que está posto, ela vai de encontro. E quando a gente vai de encontro a alguma coisa, é aquela dificuldade. Você imagine você nadando aí na correnteza, mas a gente está no caminho, não é fácil, mas a gente consegue andar. Vai acabar ajudando, né, na concretização ou na conquista do objetivo, né, que é a questão da língua. Hoje é dia do descobrimento do Brasil. Mas nos vem uma dúvida: o Brasil foi descoberto ou achado? Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram um território já povoado. Esse encontro entre portugueses e indígenas foi marcado por luta e conflito. Inclusive, em Vitória da Conquista foi palco dessas tensões. A história do Brasil, tradicionalmente contada pelos livros didáticos, nos dão um nó na cabeça. Os portugueses, no período das grandes navegações, um belo dia, ao errarem o caminho para as Índias, sem querer querendo, avistaram um monte de terra, tocaram esse chão e, enfim, descobriram o Brasil. É hora de trocar esse verbo descobrir por achar, eu acho. Dentre outros motivos, como é possível descobrir um lugar que já era habitado por 5 milhões de pessoas, os indígenas? Os índios são os primeiros habitantes do nosso país. O encontro desse grupo com os europeus colonizadores produziu uma espécie de aculturação, havendo a substituição dos valores e dos modos de vida desses povos tradicionais pelos costumes dos chamados homens brancos. Em Vitória da Conquista, a chegada de portugueses e mestiços em busca de metais preciosos e de terras para a criação de gado resultou na expulsão ou dizimação das aldeias indígenas aqui da região. Um desses conflitos entre esses dois povos ficou conhecido como o Banquete da Morte. Dentre os diversos relatos acerca desta relação com os indígenas, dizem os corógrafos que escreveram há tempos atrás de Vitória da Conquista sobre o Banquete da Morte, que a uma determinada altura João Gonçalves da Costa, depois desse contato primeiro conflitivo e aos poucos estabelecendo relação com os índios da região, organizou um banquete, convidou os índios para o almoço e envenenou a comida e eles todos morreram. A única coisa que sobrou para lembrar a existência de índios nessas partes do Sertão da Ressaca foi esse monumento, instalado no centro da cidade, uma obra assinada pelo artista Edmilson Santana. Para todas as tribos dissipadas ou decepadas. O monumento é um reconhecimento de nossa origem e um alerta para nossa consciência. Um arco contraído, uma flecha apontada para cima, para o alto, para o infinito. Nem para o norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. Para não ferir ninguém, para não deixar nenhum vestígio indígena de culpa nos sobreviventes civilizados. De lá para cá, muita coisa mudou em Vitória da Conquista e no Brasil. Para tentar reparar esse histórico de violência e opressão contra povos historicamente perseguidos e excluídos, o país criou políticas afirmativas que permitem o acesso de indígenas no ensino superior. E atende, por exemplo, o estudante de odontologia da UESB, Aldean Barbosa, pertencente à etnia Aticum de Pernambuco. O meu caminho para chegar até aí onde eu estou hoje foi, na verdade, assim, uma batalha, né?
A gente estudei meu ensino fundamental e médio em escola pública, toda escola pública, né? Então, a gente já não tem uma base assim tão boa. E daí, então, estudei em casa para fazer o vestibular da UESB e consegui a aprovação, né? E hoje estamos aí, resistindo e vencendo aí os obstáculos. Junto ao seu povo, o jovem Aldean é referência. Querendo ou não, a gente serve como exemplo, né? E quando a gente retorna para a nossa aldeia, tipo assim, de férias, por exemplo, tem muita gente que pergunta, e aí, como é lá, tal, e a gente explica como é a universidade, quais são os desafios que a gente vive aí. Como Aldean, hoje tem muitos. De acordo com o Censo da Educação Superior do INEP, em 2018, haviam 57.706 indígenas matriculados em universidades, um crescimento de 695% em relação a 2010. Nesse quesito, avançou-se muito, mas os índios lutam pelo básico, seja dentro da universidade ou fora dela. Aqueles que não conhecem a cultura indígena, não conhecem a cultura quilombola, indígena, as cotas, né? Procuro saber um pouco para entender a história desse povo e buscar, assim, apoiar. Apoiar, porque, apesar de tudo, a gente é ser humano também, né? Tem sentimentos. E é mais isso, é de apoiar, abraçar, que a gente tá aí, querendo ou não, por um direito da gente. Um povo guerreiro, o alicerce do desenvolvimento da nação brasileira. Sinônimo de cultura, simplicidade e conhecimento. Aos índios, todos os dias, nosso respeito e valorização. Por hoje é só, o UESB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais! A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.